Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre estratificação social para Max Weber. Retomando, o Max Weber é um dos três clássicos da sociologia, ou seja, um dos três autores, considerados clássicos da sociologia pelo seu método de estudo, pela sua contribuição na sociologia, inclusive no período ali de surgimento da sociologia. O Max Weber é um dos principais livros dele, um dos livros mais conhecidos, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele relaciona a ética protestante com o surgimento do capitalismo. Isso a gente viu no outro vídeo. Também a gente deu uma olhada no outro vídeo sobre ação social e a ideia de racionalidade para o Weber. A ideia de ação social é que os indivíduos, o que a gente observa na sociedade, não é uma imposição da sociedade de regras, de normas da sociedade sobre os indivíduos, como o Durkheim pensava, o outro autor clássico que a gente estudou, Emile Durkheim, falava em fato social, e uma das características do fato social é que ele era coercitivo, que ele era uma imposição da sociedade ao indivíduo, era uma imposição, era algo que pressionava, constrangia os indivíduos a se comportar daquela forma. Weber vai falar diferente, ele vai falar em ação social, que é diferente. E a ideia de ação social é que os indivíduos, eles não são, as ações deles não são balizadas, baseadas na imposição da sociedade, na imposição de normas e regras da sociedade. Mas os indivíduos, eles observam um indivíduo observa a ação de outros indivíduos na sociedade e vai nortear seus comportamentos, seus pensamentos a partir do que os outros indivíduos estão fazendo. Ou seja, ele tem uma ideia de racionalidade, uma ideia de concordância do indivíduo. O indivíduo também reflete sobre suas ações e pondera, enfim, tem uma capacidade de decisão. Ou seja, a ação social é a ação do indivíduo orientada pelos outros, que é a ação social é uma ação do indivíduo que é orientada pela ação de outros indivíduos. A ideia de que o que a gente observa na sociedade, a manifestação histórica de determinados fenômenos sociais, deve ser compreendido com base em um conjunto de ações individuais. E, como a gente tinha comentado também, a ideia de racionalidade, em que na sociedade capitalista, se contrapondo ao feudalismo, com o movimento iluminista e, enfim, tudo que veio a partir do capitalismo, há um avanço da tecnologia, das normas, das regras, da medicina, da ciência, enfim. Isso faz com que se aprimore ou que entre em evidência a racionalidade, a razão, em contraposição às crenças, às superstições, enfim, às tradições, os costumes. E na aula de hoje, sobre estratificação social, o Weber ele vai falar que a diferenciação entre indivíduos na sociedade, se dá por três principais elementos. Não que sejam só eles, não que eles sejam vistos de fato de uma forma isolada. Ele coloca esses elementos, esses três elementos, classe, status e partido, como tipos ideais. O que significa isso? São conceitos, são tipos ideais, seriam ideias, seriam projeções, abstrações, mas que a realidade seria mais complexa que isso. Inclusive, o indivíduo, como a gente vai ver, ele não tem só uma dessas três formas de estratificação, elas estão entrecruzadas. Mas as três formas, ou as três elementos que fariam a diferenciação, três elementos primordiais ou básicos que fariam a distinção entre os indivíduos na sociedade, seria a classe, que é uma questão econômica, status, que é uma questão social, e partido, que é uma questão política. Para a classe, o Weber vai falar em classe social. A classe seria algo econômico. Algo aproximado quando a gente fala em classe social hoje em dia, a gente pensa na renda das pessoas, no padrão de consumo, nos bens que elas possuem. Inclusive, quando a gente vai falar, a classe social do IBGE hoje em dia está baseada na renda, entre outros elementos. O Weber ele vai falar que classe tem a ver com um grupo de pessoas que se encontram numa mesma situação econômica, em relação à propriedade, a bens, a renda, a padrão de consumo, entre outras coisas. Tudo que é relacionado com as questões econômicas. Já status vai se constituir, o Weber vai falar que constitui comunidades e situações determinadas pela estimativa social,
positiva ou negativa. Prestígio, a posição social, o estilo de vida, a instrução formal. Quando ele fala em comunidades ou situações, isso significa que é um grupo de pessoas que compartilha daquele status. Por exemplo, um grupo de pessoas que compartilha de um grau de escolaridade, né? Ou de um estilo de vida, ou um padrão de consumo. Isso tem a ver com as ações sociais. O que você pratica na sociedade, ou qual que é o seu prestígio. Isso tem a ver, muito tem a ver com a sua estimativa social, o que você representa para a sociedade socialmente falando. E um dos exemplos disso, né, é a própria nobreza. Ela tinha certos costumes, certas tradições, certos rituais, né, a questão da escolaridade também, que diferenciava de outras pessoas, além da questão econômica, né, mas o principal, que, por exemplo, no caso do feudalismo, a posse de feudos, mas também há uma distinção da aristocracia, na época da monarquia, né, da nobreza, a partir de seus hábitos, né, que seriam mais cultos, mais elegantes. Né? Isso tem a ver com status. Mesmo hoje em dia, a gente poderia considerar pessoas, por exemplo, que possuem uma determinada classe elevada, lembrando classe, no slide anterior, tem a ver com questão econômica. Uma pessoa que possui posses, propriedades, bens, renda elevada, mas que não tem uma estimativa, não tem uma estima social, talvez não possua um grau de escolaridade muito elevado, ou costumes, né, hábitos, estilo de vida compatível, vamos dizer assim, que a gente considera compatível com o seu padrão de vida. Seriam pessoas, por exemplo, que ganharam dinheiro, mas não tem aquela o requinte, o requinte, a sofisticação das classes mais elevadas. Porque a gente tem, por um lado, a elite, vamos dizer assim, ela tem sua distinção a partir da classe, ou seja, a questão econômica, mas não só isso, também a questão social, que seria, para o Weber, o status. Né? E ele fala aqui, o Weber nota que a propriedade econômica, ou a classe, nem sempre está relacionada ao status. No entanto, a longo prazo, a situação de classe pode também ser um atributo da situação de status. O que significa isso? Não, status e classe não estão necessariamente relacionados. Não é porque uma pessoa tem bens na sociedade, tem propriedade, tem uma condição econômica elevada, que ela vai ter um status. Isso que a gente pode ver, pessoas que conseguiram arrecadar bens, né, conseguiram acumular bens, riquezas, mas não tem aquele padrão, aquele estilo de vida da elite, né, de algo mais refinado, costumes, hábitos, né, gostos musicais, gostos para filme, para livros, ou até mesmo o hábito da leitura, né, essas coisas que geram um status ou uma estima social, né, não necessariamente ela vem junto com o dinheiro, mas ela pode se converter. No momento que as pessoas, né, que têm o dinheiro, elas procuram esses signos, procuram essas formas de distinção social, né, esse refinamento, né, por exemplo, a etiqueta, o comportamento da etiqueta, a educação formal, entre outras coisas, para também, além do seu dinheiro, ter um certo padrão de um estilo de vida diferente. Assim como vice-versa, o status ele pode gerar uma classe, mas não necessariamente um retorno financeiro, mas não necessariamente, não necessariamente um está atrelado ao outro diretamente. Ele pode, a situação econômica, ela pode levar a uma situação de status, mas não necessariamente. E o terceiro elemento que o Weber fala é partido. Lembrando que partido não é necessariamente o partido político. Geralmente, quando a gente fala partido, a gente pensa nos partidos políticos, né? O partido do presidente, do governador, do prefeito, de tal vereador. Não, quando ele fala partido, ele não está falando de partido eleitoral, né? De partido político eleitoral inscrito no Tribunal Superior Eleitoral, né? Que disputa as eleições. Quando ele fala em partido, ele está falando de uma forma mais ampla, no sentido de o sentido original de partido político, de tomar partido sobre uma posição política, né? De você tomar um lado, vamos dizer assim. Né? A gente tem o costume de falar, na linguagem popular, a pessoa tomou partido, ou seja, ela tomou uma posição, ela decidiu um lado, ela decidiu uma posição sobre uma situação.
Quando ele fala partido, então ele está falando sobre poder, uma questão política, uma questão de poder, mas não partido político eleitoral. Ele está falando partido no sentido de tomar partido de uma causa, por exemplo. E ele vai falar que o partido é uma forma de estratificação na qual a distribuição de poder se dá pela capacidade de controle de uma organização, ou seja, capacidade de os indivíduos, né, tomarem controle, por exemplo, de um grêmio estudantil, de um sindicato, de um partido político eleitoral também, de uma associação de moradores, de uma associação de industriais, de uma associação de lojistas, enfim, né? Ou seja, o partido não é um sinônimo de partido político como a gente conhece. Podem existir partidos em um clube, em um grêmio estudantil, no governo e no estado, e todos esses partidos se movimentam em torno de fatores típicos, como as ações coletivas, as diferenças de classe e as diferenças de status. Ou seja, eu vou, em resumo, partido é tomar partido de uma causa, né? Eu vou aderir a outros indivíduos, a organização de outros indivíduos, em relação a uma questão específica. Pode ser uma questão de status, eu me uno com pessoas do mesmo status, com o mesmo estilo de vida, padrão de vida que o meu, para disputar o poder na sociedade, fazer com que as nossas vontades, né, os nossos objetivos sejam estabelecidos na sociedade, que a gente consiga um poder na sociedade. Pode ser uma distinção de classe, né, a partir da minha renda econômica, da minha renda, da minha posição econômica, né, da minha posição elevada econômica ou não, né, pela minha exclusão social a partir da questão econômica, né, ou seja, a minha condição econômica, eu me associo a pessoas com uma condição econômica parecida para tentar disputar na sociedade o poder. Essa é a ideia de partido, não necessariamente em relação ao partido político. Em relação a tomar partido, me aliar com pessoas próximas ou pessoas próximas no sentido não familiares, amigos, mas pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos objetivos, as mesmas ambições que eu, né? E isso pode estar relacionado não necessariamente, né? De novo, o partido não necessariamente assim como status e classe, não necessariamente se relacionam, né? Essas coisas elas podem serem distintas, elas podem não se relacionar, assim, elas podem se relacionar, mas não necessariamente. Não necessariamente a classe, questão econômica, leva ao status, que é a questão social. Mas pode acontecer, assim como o partido. Não necessariamente ela vai levar a diferenças, as pessoas com diferenças de status, diferenças de questões econômicas vão se associar a um partido, mas pode ocorrer, né? E de certa forma é frequente que as pessoas com a mesma posição econômica, com a mesma posição social, com a mesma posição de prestígio ou não na sociedade, se unam, né, entre seus iguais, vamos dizer assim, entre as pessoas que têm uma condição parecida, né, então nesse sentido os próximos, não familiares, amigos, mas pessoas que compartilham da mesma situação social ou situação econômica para disputar o poder na sociedade. Essa é a ideia de partido. E para a aula de hoje é isso. Até mais!